Boa noite, igreja. Boa noite você que está nos acompanhando, em algum momento vai nos assistir aí no canal do YouTube. É bom falar com você também. Eu sempre digo que ninguém clica nesse canal da igreja por acaso. Se você está acompanhando aí, porque Deus tem algo especial para falar para você. E para vocês que vieram aqui também. Você sabe qual que é Você conhece, digamos assim, o cheiro do fogo? Quem conhece o cheiro do fogo? Fogo tem cheiro? O G falou, depende do que está queimando, né? Eu só sei que tipo de cheiro vocês acham que eu sei, né? Mas o fogo não tem cheiro. Por incrível que pareça, a gente, ninguém chega num aniversário, né, naquela festa lá na casa do Osíris, aquele almoço, né? E fala, que cheiro de fogo delicioso, né? Não, é o cheiro da comida, né? O da brasa, né, Osíris? Alguma coisa assim tem que estar. O cheiro, ele vai depender daquilo que você coloca no fogo. Então, dependendo do que você colocar, é o que vai cheirar, é o quanto tempo ele vai durar, ou até mesmo a intensidade ou a qualidade desse fogo. Agora, pensando num título para a mensagem, eu geralmente não coloco o título nas mensagens, mas como elas vão para o YouTube, é bom que tenha um título. Eu pensei que o título Por que Nossa Fé Apaga poderia explicar um pouquinho daquilo que nós vamos falar nessa noite. Eu sei que muitos, até vou fazer em forma de pergunta, quem aqui já é batizado há mais de 30 anos? Batizado na Igreja Adventista há mais de 30 anos? Temos uns representantes aí. Há mais de 30 anos? Olha. Nossa, eu também, agora que fiz a conta, é verdade. Poxa vida. Há mais de 10 anos, quantas mãos temos? Mais de 10 anos. E quem é batizado há menos de 5 anos agora? Vamos ver, os novos na fé. Temos ali uns irmãos ali. Eu acho que a mais recente é a irmã Luciana, né? Essa é a mais recente. Eu imagino que para quem faz mais de 30 anos, o sentimento é diferente do que a Luciana está vivendo hoje. Por quê? Quando você batiza, quando você conhece, e ainda mais no contexto em que a Luciana conheceu a igreja, conheceu a Bíblia, a gente fica contagiado, é uma força que toma conta do nosso ser, é uma chama, é um fogo que está dentro de nós, que a gente quer falar para as outras pessoas, a gente quer contar para todo mundo, a gente quer falar para os parentes que ainda não conhecem de Jesus, a gente quer falar para os vizinhos, aquilo nos contagia. Quando a gente aceita Jesus e conhece verdades que até então não conhecíamos, a nossa vontade é falar para os outros. Mas com o passar do tempo, às vezes nós corremos o risco de cair numa espécie de tranquilidade, de conformismo, onde a gente já não tem tanta vontade de falar para todo mundo como no início da fé. E quem sabe eu esteja falando para alguém que esteja vivendo esse momento. Quem sabe você se batizou há muito tempo, mas hoje não tem mais aquela chama pós-batismo que você tinha. E para alguns não se trata nem do batismo, do pós-batismo. Você sabe que eu já vi muitos depoimentos de pessoas que encontraram Jesus, que realmente conheceram a Jesus, e não foi depois do batismo. Foi anos depois, na caminhada cristã, onde realmente eu conheci Jesus. Mas independente desse tempo, eu fico pensando por que ao longo da caminhada cristã nós corremos o risco dessa chama apagar, ou dessa chama diminuir. E ao mesmo tempo a pergunta que se faz, o que eu posso fazer para que essa chama não diminua? Para que esse fogo não apague? E pensando nisso,
nós vamos recapitular algum ponto do livro, um livro que, se ele não é o campeão, é um dos campeões de pular ano bíblico. Quem começa ano bíblico pelo início, né, pelo Gênesis, geralmente vai muito animado no livro de Gênesis, aquela empolgação toda com a história do mundo, os primeiros habitantes, aí vai para Êxodo, o povo de Israel, a libertação, a construção do tabernáculo, tudo muito lindo. Mas aí chega a Levítico, a gente começa a ver aquele monte de lei, de ordenança. Quem nunca pulou esse capítulo, algum capítulo de Levítico? E Números, então, nem se fala, né? Porque tem peculiaridades nesses livros que geralmente a gente pensa, não, mas isso aqui não traz mais lição para mim. Eu acho que isso aqui é muito da época, é muito contexto histórico. Mas Deus me mostrou neste capítulo de Levítico algo que faz parte da reflexão dessa noite. É por isso que eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 6. A gente vai ler 2 versos e depois mais um. O verso não está na tela, então pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Levítico, capítulo 6. Dois versículos nós vamos ler. Antes de lermos, feche seus olhos e vamos pedir orientação de Deus na leitura. Nosso Deus, nós vamos agora nós vamos abrir a Tua palavra, nós vamos ler aquilo que Tu escreveu, e nós queremos pedir que o Senhor nos dê sabedoria, tanto para a leitura, como para a compreensão, como para as aplicações que aqui faremos. Teus filhos vêm aqui nessa noite buscando forças, buscando fortalecer a fé para uma semana desconhecida que está à frente. Eu quero te pedir, Pai, mesmo falho e pecador, mas que através da minha voz nesse momento o Senhor possa usar esse pobre homem e falar ao meu coração, e falar ao coração daqueles que aqui estão, e falar ao coração daqueles que acompanham pela internet o propósito que Tu tens para a nossa vida. Nós clamamos, Pai, pelo Espírito Santo em nós. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Verso 12. O verso 12 e o verso 13 de Levítico 6. Na minha Bíblia diz assim: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. E o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Você sabia que o livro de Levítico é o livro da Bíblia que possui o maior número de citações diretas de Deus? Um livro que, quem sabe, passe desapercebido, ou até você acha a leitura enfadonha em algum momento. É um livro onde nós vamos encontrar o maior número de citações da palavra de Deus. É interessante que esse livro não fala tanto dos levitas, como poderia ser associado ao nome, mas sim, ele começa nos primeiros capítulos falando de todos os rituais de sacrifício. E basicamente se divide em 5. Está na tela para você ver aí. Havia as ofertas de holocausto, havia as ofertas de manjares, as ofertas pacíficas, as ofertas pelo pecado e as de culpa. Para tentar entender um pouquinho o que significa e qual a diferença dessas 5, eu trouxe uma tabela para você. Meu lado financeiro quis explicar numa tabela isso para você. Mas tá legal de você entender aqui. Ó. Vamos olhar junto ali. Ó. A oferta, holocausto, para quem que era a carne? A carne do animal era para o Senhor, toda a carne era queimada, vai acompanhando na linha lá, né? Sacrifício de Cristo, o simbolismo era a vida de Cristo consumida. A oferta dos manjares, que aí seria da farinha, do pão da farinha, sem fermento, essa não era de carne, obviamente, o aspecto não tinha a morte,
mas era o simbolismo do sacrifício de Cristo, de que Cristo provê a vida eterna. A terceira oferta que o israelita poderia levar era a oferta pacífica, em nome do bem-estar. A carne era tanto para o sacerdote como para quem levava a oferta. Eles comiam, o ofertante comia essa oferta, e o sacrifício era simbolismo de que comemos simbolicamente o corpo de Cristo. A quarta oferta que ocorria era a oferta pelo pecado, a purificação então do pecado. A carne era para o sacerdote, o sangue era aspergido pelo santuário, e Cristo, como resgate pela vida, era o seu significado. E a última, a da culpa, a da reparação, muitas vezes por pecados de forma ignorante, como o próprio texto fala. A carne era para o sacerdote, o pagamento era prévio, e Cristo, o simbolismo era que Cristo pagou a dívida do pecado. Então, basicamente, entre essas 5 tipos de ofertas, que se dividia o momento do sacrifício. Mas sabe o que é interessante? Que quando Deus explicou certinho o que era para acontecer, que nós lemos no versículo 12 e no versículo 13, tem algo que nos chama a atenção. Essa palavra do versículo 13, ela precisa ficar muito clara na mente de vocês nessa noite. O fogo arderá continuamente. Em outras palavras, Deus está dizendo: vocês irão manter com lenha diariamente, e esse fogo nunca deve se apagar. Ele deve ficar aceso permanentemente. Continuamente o fogo precisava ficar aceso. E é tão impressionante a atenção que Deus dá para isso, que se você tocar para frente, olha, mais 2 páginas, você vai em Levíticos 9, e leia comigo ali, acho que é até melhor nós lermos o versículo 23 antes, para entrar no contexto do capítulo 9. Ali fala assim: então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Amigos, o próprio Deus acendeu essa chama. Ele mesmo acendeu pela primeira vez e disse: de agora em diante vocês mantenham ela continuamente acesa. E quando a gente relembra essa história, a importância que Deus deu, a relevância dessa chama acesa para o sacrifício pelos pecados, a gente vem e faz novamente a pergunta do início: por que a nossa fé apaga? Teríamos nós um termômetro que pudéssemos ficar medindo ao longo do tempo e entendermos o porquê que em alguns momentos a nossa fé está tão baixinha, a chaminha está tão baixa? Pensando nisso e nos contextos do fogo e tudo mais, eu fui para um recurso que hoje a gente está usando e muito, né? Eu resolvi perguntar para uma inteligência artificial. Eu perguntei para ela o seguinte: eu preciso de uma fogueira acesa constantemente. Eu não posso correr o risco dela apagar por muitos meses. Como que eu faço? Me dê dicas práticas. E foi interessante que enquanto eu comecei a ler as dicas que essa inteligência artificial me deu, os paralelos foram se formando com aquilo que a gente precisa na caminhada cristã para estar com essa chama da fé acesa. Você vai ver comigo. A primeira dica que ela colocou foi essa: escolha do local. Certifique-se de que a fogueira está em um local seguro, protegido de ventos fortes e longe de materiais inflamáveis. Aqui tem um destaque que está sublinhado 2 pontos: protegido de ventos fortes e longe de materiais inflamáveis. A primeira dica para você manter um fogo aceso constantemente é você se preocupar com o local. E aí eu preciso perguntar
para você que está aqui, para você que está aí na internet. Meu amigo, que lugares você está frequentando, tentando manter a chama da sua fé acesa? Que tipo de lugar você tem frequentado? Que tipo de pessoas você tem se relacionado para manter a chama do cristianismo, da tua fé acesa? Ah, Isaías, mas isso não faz sentido, porque a gente precisa se relacionar com as pessoas. Como que eu vou falar do evangelho se eu não me relacionar com elas? Veja, presta atenção nisso. Você precisa sim se relacionar assim como Jesus se relacionou com pecadores de todos os tipos. Agora, você conviver e ser influenciado é diferente. Relacionamento é uma coisa, convivência é outra. Que tipo de pessoa nós estamos convivendo? Será que a linguagem entre os meus amigos, entre os meus companheiros, essa linguagem fortalece a minha fé? Ou é aquele ambiente de palavras baixas, de piadas de baixo escalão, assuntos rotineiros, fofocas? Pensa um pouquinho, será que o ambiente, escolha do local, a primeira dica, escolha do local, a nossa vida cristã, nós estamos escolhendo o local correto para que essa chama não apague? E aí a gente precisa pensar mais, e o que eu estou vendo durante a semana? Olha os materiais inflamáveis, o que você está assistindo que está inflamável, que é perigosíssimo? Na internet, nos canais de streaming, o que será? O que você está ouvindo? Pode ser algo inflamável. Não tem como você cantar só na igreja, meu amigo, durante a semana a tua playlist ser só de músicas seculares. Esquece, isso é inflamável e vai explodir. Não tem jeito, esse fogo não vai durar. Essa é a primeira dica. Escolha do local, onde estamos e com quem estamos. A segunda dica da inteligência artificial foi a preparação do fogo. A base da lenha densa. Comece com uma base de troncos grossos que queimam lentamente. Amigos, eu sou de uma época, tão estranho dizer isso, depois que eu descobri que já faz 30 anos que eu me batizei, eu sou de uma época onde eu lembro do meu pai colocar o livro do Espírito e Profecia, aqueles grossão ainda, não tinha essas versões legais agora que são fininhas, aquele de 600 páginas. Colocar, tu vai ler esse livro agora, todo dia. E se eu não lesse, vocês sabem, vocês que são, não precisa nem falar agora na internet disso, Ah, se não lesse. E a gente lia. E muitos daqueles livros, dos 5 do Pentateuco, todos aqueles livros eu li aos 13, 14 anos, com medo de um castigo, ou de uma tunda de laço, como diz na minha terra. Eu li. Mas graças a Deus que, quem sabe, na pedagogia paterna diferente dos dias de hoje, questionado, alguns consideram errada, mas eu li algo que foi fundamental para quando vieram as provações, as tentações dos 17, 18 anos, eu permanecesse na igreja. Então, quando a gente olha hoje uma geração que está crescendo na igreja sem ler nada, não sabe nem o que é espírito de profecia, sem ter um livro de Ellen White no seu currículo, meu amigo, isso não é lenha grossa. Isso é gravetinho que você, lê um versinho no pôr do sol, gravetinho. Lê a meditação de manhã em pé, gravetinho. Isso não vai fortalecer a tua fé. O que fortalece uma fogueira são as grandes lenhas, os troncos grossos. E isso se chama espírito de profecia, se chama estudo profundo da Bíblia. Não tem como você ficar fortalecido, essa fogueira ficar acesa, se você não estudar com profundidade. Nós, pais, estamos criando uma geração, cuidado, porque se a gente não fazer os nossos filhos lerem os livros do Espírito de Profecia, meus amigos, vocês sabem que na Europa hoje é muito normal o questionamento do dom de Ellen White. Muito normal. Aí você fica, uau, que horror essa gente. Na igreja eles não acreditam? Não pode ser. Meu amigo, amanhã, o meu filho e o seu, eles vão ser os líderes dessa igreja. Você acha mesmo que ele vai defender Ellen White se ele nunca abriu um livro de Ellen White? Esquece. Esquece, é duro.
Dói isso, mas quem sabe uma tentativa de dizer para você, por favor, ajude o teu filho a estudar a Bíblia com profundidade, o Espírito de profecia, porque essa base vai ser importante para o futuro dessa igreja. É esse tipo de lenha que mantém o fogo aceso. A terceira dica, são 6 dicas que a gente resumiu ali sobre essa fogueira. A terceira é essa: alimentação constante. Use troncos grandes para queimar durante a noite, pois tem uma queima lenta. Durante o dia, adicione lenha menor para manter a chama viva. Tenha um estoque de lenha e mantenha a seca. Qual que é o segredo? Qual a palavra sublinhada aqui? Constante. Igreja, você que acompanha pela internet, vou te dizer uma coisa: é muito lindo assistir um culto na internet, mas não adianta você assistir só esse culto domingo à noite e durante essa semana você esquecer tudo de Deus. Ai, que forte isso! É forte, porque esse gravetinho ele vai apagar. Na terça-feira você não lembra mais nada. Se você todos os dias não estudar a Bíblia, não abrir um estudo da Bíblia, de um livro, da lição, meu amigo, esse fogo não vai permanecer aceso. Não tem como. E pensar que muitas pessoas, o único alimento, o único graveto que elas colocam no fogo é o culto de sábado pela manhã. Isso se o sermão for bom. Se não for, não tem como. A hora que a ventania vir, a hora que os inflamáveis virem, esse fogo acaba, apaga. É por isso que a palavra constante está ali. Constante lenhas à noite, um tipo de dia. Então você tem que ter um momento pessoal da tua comunhão, a tua meditação. Não importa se vai ser de manhã, se vai ser à noite, mas você precisa se encontrar com Deus diariamente. Essa constância ela é fundamental. Quarta dica. Interessante isso aqui. Controle do oxigênio. Use pedras para direcionar o fluxo de ar. Evite sufocar a fogueira com excesso de madeira. Sufocar e excesso. Sabe o que é isso? Às vezes a gente resolve fazer uma reforma na nossa vida. E aí a gente vira um excesso de madeira. De hoje em diante eu não vou ficar um dia sem 2 horas de leitura diária, eu prometo, Senhor. Não dá, não radicalize. De hoje em diante eu não vou mais comer isso, porque eu sei que isso é pecado, isso não sei o quê, nunca mais na minha vida. Amigo, eu já vi muita gente que foi para o radicalismo, para o extremo, e não durou muito tempo, e quando voltou estava pior do que antes. Então não adianta querer sufocar de madeira, querer sufocar de mudanças radicais na sua vida, que não vai dar certo também. Equilíbrio é tudo. A quinta dica: reacender rapidamente. Caso ela apague, mantenha brasas vivas enterradas em cinzas para facilitar o reacendimento. Sabe o que isso quer dizer? Que na caminhada cristã nós corremos o risco constante de cair. E enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos cair, nós vamos pecar. A grande questão é que se a minha fé está solidificada, tem brasas vivas enterradas de conteúdo, de conhecimento, de comunhão com Deus, eu lembro da graça de Deus, eu rapidamente me levanto, porque a graça de Deus me perdoa, me restaura, me renova. Então, se nós temos uma vida com Deus, se nós conhecemos o Deus que nos traz até aqui, a gente reacende rapidinho. E a dica número 6, monitoramento regular. Verifique o fogo regularmente para ajustar lenha e oxigênio, especialmente à noite. A palavra aqui é monitore regularmente. Amigo, essa frase de que uma vez salvo, salvo para sempre, não existe. Não existe. Eu lembro de uma vez uma pessoa próxima da gente que falou assim: o ano que vem eu quero que meus filhos se batizem, porque vai que Jesus volta, é bom que eles estejam batizados. Não é isso salvação. A salvação é um processo diário de comunhão, de crescimento na fé. E a gente precisa se monitorar, a gente precisa se verificar o que a gente está fazendo. E eu pergunto,
Será que não tem alguma coisa que algum tempo você condenava, você achava até errado aquilo e hoje você faz achando normal, isso mudou, a cultura mudou, não é bem assim? A gente precisa fazer essa checagem, nos monitorarmos, nos avaliarmos com frequência. Como está a nossa caminhada cristã? Como estão os princípios que eu preciso seguir? Eu acho interessante que uma inteligência artificial dividiu em 6 pontos o segredo de uma fogueira constante. Mas me chamou muito a atenção que elas explicam claramente o segredo para a nossa vida cristã de como manter a chama da fé do cristianismo viva. E tem mais um detalhe no livro de Levítico, no verso de Levítico que eu quero que você leia. Se você não fechou a Bíblia lá, volta lá no capítulo 6. O verso 11 guardou um detalhe bem interessante para a gente ler aqui. Foi antes do que a gente leu, da orientação de como era o fogo, como seria o fogo. Verso 11 diz assim: depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. As cinzas que acumulavam dos sacrifícios de tanto fogo precisavam ser jogadas fora. Se você faz fogo, se você já fez um fogo, você sabe que chega o momento, vamos falar da lareira, né? Não vamos falar daquele outro objeto lá. Vamos falar da lareira. Lá no sul, a lareira, todo mundo tem uma lareira em casa, né? Por causa do frio, a maioria das pessoas tem. Mas quando você precisa fazer um fogo novo, você tem que tirar aquela cinza. Não tem como, não tem espaço. A cinza atrapalha, a cinza é passado. Tem pessoas que estão cheias de cinzas na vida delas, atrapalhando que o fogo cresça. É a cinza do preconceito, de uma mágoa, de alguém que você não consegue perdoar, de rancor que você traz ao longo das vidas. Tira essa cinza para fora. É a cinza da ansiedade, da tristeza, da vingança. Gente, quanta cinza que às vezes atrapalha de que a chama de Jesus cresça dentro de nós. Joga fora essa cinza. É isso que o verso diz. A nossa chama precisa ser fortalecida. Na caminhada cristã, cada dia mais, nesse mundo, nós vamos enfrentar fortes ventos. Na política, na religião, na geografia, na ecologia, na ciência, em vários aspectos. Fortes ventos. Tem fortes ventos querendo entrar na igreja com doutrinas e heresias. Meu amigo, a sua chama, a minha chama, ela só vai permanecer firme se a gente seguir esses conselhos. Comunhão, profundidade, cuidado, comunhão diária com Deus. É isso que a gente precisa. Mas Deus pode fazer isso por mim e por você. É por isso que eu vou pedir para o Gustavo cantar de novo. Cadê ele? Vem cá, Gustavo, vamos lá, vamos largar esse playback lá. Porque Deus pode fazer isso por você e por mim. Deus pode nos dar orientação de como manter essa chama acesa, essa fé viva. Você jovem, você idoso, você adulto, Deus pode. Então, enquanto nós ouvimos novamente essa linda música, fala com Deus. Ele sabe a cinza que você precisa jogar fora. Ele sabe o lugar que você precisa deixar de frequentar, porque o vento está atrapalhando o crescimento. Fala com Ele. Só Ele precisa te ouvir. É o meu desejo. Amém.
motivo para acontecer, e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que pareça mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Tudo tem um motivo para acontecer, e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que pareça mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que pareça mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Vamos ficar em pé? Vamos falar com Deus que pode? Nosso Deus, obrigado, Pai, pela certeza de que Tu és o Deus que pode. Tu és um Deus que pode fazer o que for preciso na nossa vida para que essa chama da fé nunca se apague. Pai, Tu sabes o que cada um de nós aqui precisa melhorar para manter essa fé, essa paixão pelo cristianismo viva. Nos ajuda, Pai. Ajuda-nos a jogar as cinzas que precisam ser jogadas fora. Ajuda-nos a nos afastar dos perigos, dos ventos, dos lugares que prejudicam que a chama do Evangelho cresça dentro de nós. Nós vamos para um mundo de trabalho durante essa semana, de estudos, e queremos te pedir, nos ensina a dia alimentar a chama da fé dentro de nós. Nos perturba, nos incomoda até que a gente pare e dedique um tempo para abrir essa palavra e nos alimentar. Nos incomode, Pai, até que a gente abra um livro
do espírito de profecia e comece a ler. Nós precisamos, Pai. Dá força, organiza a nossa agenda, organiza a nossa rotina, para que nós possamos permanecer fiéis e firmes até a volta de Jesus. Abençoa-nos. Em nome de Jesus. Amém, Pai.